Bom, Dani, hoje a gente vai falar de um tema diferente, inusitado, sei lá como é que a gente pode chamar isso. Vamos falar sobre os livros que a gente leu, que tem narradores diferentes, ou pouco usuais. Eu tenho certeza que você já leu alguns, eu li outros também. Vamos falar um pouco deles. O que você acha? Adoro, adoro esses narradores diferentes. Gosto muito desses jeitos diferentes de contar história. Começa aí, conta Legal. pra gente o Então, seu vou começar primeiro. falando sobre um. A gente gravou um dos livros do Paul Auster, não foi exatamente esse, mas esse é um livro muito interessante, chama Timbuktu. Ele é de 1999, esse livro, e ele é narrado do ponto de vista de um cachorro de rua. É um Nossa, cachorro que chama Mister Bones, né? E ele conta a história da ligação entre esse cachorro e o dono dele, que é uma espécie assim de poeta que está à beira da morte, e juntos eles saem andando pelas ruas assim à procura de um lar para o cachorro, porque o dono sente que vai morrer e não quer que ele fique sozinho, né? E essa ideia de Timbuktu é uma coisa assim meio mística, uma ideia mística de paraíso, onde o dono acha que vai reencontrar o cachorro depois da morte, né? Então, a conversa do livro é uma fábula, assim, sobre lealdade, sobre solidão, sobre perda. é, mas é muito interessante, assim, ele desafia o leitor para refletir sobre o que é ser humano, mas do ponto de vista de um cachorro. Ele usa o cachorro, né, como personagem. Então, você vê a história pelos olhos de um cachorro, pensando na condição humana, que é uma coisa genial. Eu adorei. genial, né? E como é que o cara tem essa ideia e como é que ele consegue se colocar naquela posição para fazer essa narrativa? Impressionante. Sensacional. Vou falar desse aqui, que é a Árvore Mais Sozinha do Mundo, da Mariana Salomão Carrara, que é uma brasileira, um livro muito interessante, porque ele é narrado por quatro personagens, tá? Então tem assim, a árvore que fica na frente da casa, é uma família, a casa de uma família que planta tabaco e para sobreviver, e aí tem uma história muito pesada, assim, sobre essa história de vida deles, a indústria tabagista ali, como se aproveita ali daquela família pobre, enfim. Então, aí na árvore, contando do ponto de vista dela, né? Aí tem também o carro da Aham. família, que é um carro velho, caindo aos pedaços, que a família usa para o fim de semana, que usa para transporte, enfim. E aí é um carro muito. Ele tem uma linguagem muito específica, uma linguagem do interior, ele fala de um jeito errado, ele tem toda uma linguagem própria. Aí dentro da casa tem um espelho, que se eu não me engano ele veio de Portugal, é um espelho diferente, então ele também tem um vocabulário diferente, ele fala de um jeito assim, de um português de Que Portugal, interessante. ele tem um vocabulário todo próprio, e o último é um equipamento de proteção que a família usa para fazer não é fertilização, para pôr os inseticidas ali, então eles precisam de um equipamento Ah, forte ali, né? Então eles chamam a de dedetização, assim, do lugar. isso. E aí eles odeiam colocar aquela roupa e tal. Então tem também o ponto de vista da roupa olhando para a Ah, família. Então são quatro que pontos de criativo. vista. É muito criativo, é muito interessante. São quatro pontos de vista diferentes, com jeitos de narrar diferentes, falando sobre aquela família. Vale muito a pena ler esse livro. Eu já fiquei curioso, vou querer ler. E ela está fazendo um bom sucesso no Brasil, né? Sim, sim, vale a Não é pena. o Já li algumas único. coisas dela, já li algumas coisas dela, e depois a gente faz aqui umas resenhas desse livro e de outros dela que são muito bons. Muito legal. Fiquei curioso agora para ler. Vou Vale te a pena. contar um outro diferente que eu li muito tempo atrás, mas é um livro muito bonito. Eu gosto muito do autor, que é o Amos Oz. É um livro de 95, ele se chama Pantera no Porão. E ele é ambientado em Jerusalém, um pouquinho antes da criação do Estado de Israel, em 1947. E o narrador, esse romance aí é contado do ponto de vista de uma criança, do prof, que ele tem mais ou menos 12 anos, eu acho, nessa história, que ele sonha em ser um herói da resistência contra o domínio britânico que acontecia naquela época por lá. E um dia ele conhece um soldado britânico, um sargento lá, com quem ele desenvolve uma espécie assim de relação, de amizade, que é meio proibida, porque aquele seria o inimigo, né, dele. Sim.
Então, abala um pouco as certezas que ele tem, a ideologia que ele começa a criar, né, de ser contrário àquela pessoa e coloca ele em conflito com ele mesmo, coloca ele em conflito com os amigos dele, porque aquele deveria ser o inimigo, e, no entanto, ele admira a pessoa, desenvolve uma amizade ali com ele e tal. E mostra ser um retrato de fim de infância, formação da identidade, o que que é a moralidade, o que que é nacionalismo, esse tipo de coisa. Mas é muito bonito, assim, mostra um pouco do que é pessoal, daquilo que é do país, né, daquilo que é nacional, de política. Ele começa a descobrir o que é isso, o que é lealdade, né? Perguntas assim, mas de um jeito muito delicado. A linguagem que é utilizada também é muito delicada. É um livro pequenininho, mas muito, muito interessante de se ler. Eu já li mais de uma vez esse livro. Eu tinha lido ele em português, depois eu li em inglês. Eu nunca li em hebraico, mas acho que eu não teria hebraico para isso, mas eu gosto muito do Amos Oz, vale muito a pena a leitura dele. Agora que você está falando, eu lembrei que eu li faz muitos anos, mas eu não lembro exatamente da história, mas lembro de ter gostado. E tem um outro de criança, de narrador criança, que Uhum. é Se Deus Me Chamar, Não Vou. Que é Ah, muito bonito, e a linguagem é muito simples. Agora que você falou de linguagem simples e tal, sim. é uma criança narrando, e é muito gostoso de ler, muito interessante, porque são coisas que você pensa assim. Cara, como que o autor ali, a autora conseguiu pensar? Parece que ela se transporta ali para a infância dela para ver o que que ela pensaria naquela situação e narrar como ela sentiria aquilo tudo. É muito interessante quando é narradora e é criança. É. Eu admiro muito essa coisa de você ser capaz de recriar uma história, né? Ou criar uma história do nada a partir de uma voz que não é a tua, né? Claro que você pode fazer Exatamente. isso com muitas formas, mas quando você está numa outra fase da vida, não? Quando você tem uma vida muito diferente daquela, eu acho admirável essa capacidade. Muito Sim, legal. impressionante. Sim. Tem algum outro É, aí? tenho aqui, ó, O Enclausurado, do Ian McEwan. E esse livro é muito interessante porque é um feto contando a história. Então ele está dentro da barriga da mãe. E aí é uma história muito maluca. Você lembra dessa história? Que Eu é um lembro um pouco dessa casal, história, né? eu gostei muito quando eu li. Também é um livro curto, não é um livro É longo. curto. Eu li muito rapidamente esse livro. E é muito interessante porque é o bebê contando a história. Então é a perspectiva dele de dentro do útero. Ele nem conhece a mãe ainda. E aí tem Mas já toda está uma. desconfiado dela com uma trama, né, de ela tá traindo o que seria o pai dele, Exatamente. né, o marido dela, com o irmão, que é meio o amante dela, né, o irmão do Isso. cara, então, e é uma conspiração para matar o pai dele. Ele tá lá na barriga escutando o que está Exatamente, acontecendo, né? exatamente. E já rola uma coisa de assim, ele ama aquela mãe o rejeita, né? Porque ela não me parece uma gravidez muito desejada ali. Desejada. Então é uma coisa muito maluca, assim, além da história em si, que é muito interessante e vai te prendendo, tem toda essa É. problemática, assim, que é muito interessante. Eu lembro, tinha umas discussões assim sobre o que é o mal, né? E o que é você estar numa situação de completa impotência, porque está ali dentro, ele não tem o que fazer, né? Ele tem consciência daquilo que está acontecendo, mas não tem nenhuma interferência no Nenhuma. universo que está à volta dele, né? É muito interessante. Aliás, o Ian McEwan é com certeza a gente vai gravar algum livro, alguns livros dele, porque é um dos autores que eu mais gosto de É todos. muito bom. Eu amo a escrita dele. Esse é um cara que eu acho que já está na hora de ele receber um Nobel de literatura. Tomara. Eu adoraria. Merecido. Sim, sim. É. Tem um que sim recebeu o Nobel de Literatura, que a gente gosta muito, a gente já falou sobre ele, a gente vai gravar agora também um livro sobre ele, do Saramago. Tem um livro muito interessante do Saramago, de 2005, que se chama As Intermitências da Morte, e aqui o que seria uma narração diferente, né, de personagem diferente, é a própria morte, né, quando ela decide que ela vai entrar em greve e ela decide que a partir daquele dia ninguém morre mais. Então, o que acontece Maravilhoso. com a humanidade? Essas ideias, né, esse e se, o que acontece, né? Tem vários dos livros do Saramago que são assim, que É. começam nessa coisa meio fantasiosa, né?
mas todo o restante dali para frente parece muito real, né? Que é o tal do realismo fantástico, né? Mas é muito interessante porque é uma voz assim narrativa muito diferente, muito peculiar e ao mesmo tempo faz uma crítica social. Tem personagens muito interessantes, mas a história em si é muito interessante, né? Essa coisa. O que acontece se ninguém mais morre, né? No mundo. Muito interessante. Esse é genial, genial. Saramago é genial. E é isso, né? De onde vem essas ideias? De onde ele tirou essa, né? E trazer essa perspectiva da narração da morte é muito legal, muito interessante, vale muito a pena mesmo. Vale muito a pena. E você aí que está escutando a gente, se tiver algum narrador ou narradora inusitado, alguma coisa que você queira compartilhar com a gente, por favor, manda aqui para a gente, que a gente tem interesse. Ou se tiver algum livro que a gente não está gravando aqui a história sobre ele, falar um pouco mais a fundo, fala aí para a gente saber. Com o maior prazer a gente vai ler e comentar.